Personalizadas e com o conforto que seus familiares precisam. Logística com veículos especiais. A única em Manaus com limusine fúnebre. Em breve, planos funerários e cemitério parque próprio para melhor servir. Ligue 92 99159 4068 ou para 92 2126 0550. Visite-nos. Rua João Valério, 1127, Vieira Alves. Funerária Good Parks Amazonas. O conforto e a paz de ter com quem contar. Móveis para sala, quarto e cozinha? Acesse aqui, apamóveis.com.br. Tem roupeiro com portas deslizantes em 12 de 116,58 e roupeiro com 10 portas em 12 de 74,92. É preço justo em 12 vezes sem juros nos cartões. Mesa Plaza com 4 cadeiras em 12 de 41,58. Fogão 4 bocas em 12 de 34,91. Tá muito barato. Acesse aqui, apamóveis.com.br. Boas novas. Boas novas. Boas novas. Boas novas. A Prado Soncar Instrumentos Musicais agora atua no segmento de segurança eletrônica e automação. Elaboramos e projetamos soluções de segurança e realizamos a implantação de todas as etapas do projeto. Segurança perimetral, segurança elétrica, segurança concertina, alarme para residência, igrejas e empresas, kit de câmera. Tudo isso e muito mais para o seu patrimônio. Prado Soncar, segurança eletrônica. Rua Floriano Peixoto, no centro, próximo ao Garajão. Boas Novas FM. Boas Novas FM. Aproveite o Festival BM de ofertas. Tinta acrílica 15 litros, apenas R$ 59,90. Gabinete com 3 gavetas, só R$ 295,90. Seu passe VIP está garantido para as ofertas imperdíveis. BM Boulevard. Boas Novas FM. 107,9 MHz. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas. Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Você confere agora. 9h09 em Manaus. Bom dia, eu sou Jones Moura e este é o Rádio Notícias, o compromisso com a informação nesta terça-feira, dia 9 de março de 2021. Estou ao vivo, direto dos estúdios da Boas Novas FM Manaus 107,9 MHz. Também estou pelo aplicativo Mano, pela Web Rádio Corbão, Web Rádio Jesus está presente, portal Comunica M, página Boas Novas no Facebook e ainda pelo canal Jones Moura no YouTube. As notícias que mais importam das últimas 24 horas no Amazonas, em Manaus, no Brasil e no mundo você confere aqui e agora. E em destaque nesta edição, Fachin anula processos contra Lula e petista volta a ficar elegível. A Petrobras aumenta preço dos combustíveis pela sexta vez em 2021. A operação prende 1.500 pessoas por crimes contra mulheres no Brasil. Pelo menos 20 pessoas morrem em explosões na Guiné Equatorial. O Amazonas lança a Operação Enchente 2021 com ações de ajuda humanitária, crédito e apoio ao setor primário. Estado confirma mais 26 mortes por Covid-19 e total de óbitos sobe para 11.228. Matrículas para 1.700 vagas em creches públicas de Manaus iniciam nesta terça-feira. Libertadores da América, Santos enfrenta Deportivo Lara na Vila Belmiro. E já estão definidas as premiações da Copa do Brasil. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. 9h11. Fachin anula processos contra o ex-presidente Lula e petista volta a ficar elegível. Quem tem os detalhes é Diego Cigales. A anulação das condenações do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em relação aos processos da Operação Lava Jato, devolve estes julgamentos à primeira instância. Outra consequência é a recuperação dos direitos políticos por parte de Lula, que volta a ficar elegível para poder concorrer em eleições a cargos públicos, sem haver restrições, por exemplo, relacionadas à lei da ficha limpa.
Em entrevista concedida à agência Rádio Web, a advogada Tânia Maria de Oliveira, membro da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, detalhou que a anulação das condenações de Lula devolve às etapas iniciais os julgamentos. E os processos agora, eles foram anulados, então não existe mais discussão de culpabilidade. Volta à primeira instância para que seja decidido por um juiz se sequer haverá processo. A decisão do ministro Fachin hoje no habeas corpus 193726 faz com que os processos voltem para o estágio do recebimento da denúncia, né? Zera o jogo, volta tudo para um juiz que analise ato decisório, como ele mesmo fala, o recebimento ou não da denúncia. Começa tudo de novo. De Oliveira também reforça que Lula volta a ficar elegível para disputar eleições para cargos públicos. A elegibilidade de Lula fica totalmente restaurada. Significa que se está tudo anulado, não existe condenação em primeira instância nem em segunda instância, então ele tem os direitos políticos de volta, totalmente elegível novamente. A anulação das sentenças foi uma decisão executada pelo ministro Edson Fachin do STF, o Supremo Tribunal Federal. Ele considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, encabeçada durante os julgamentos de Lula pelo ex-juiz Sérgio Moro, não tinha competência para julgar os casos do Triplex, do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, anunciou que recorrerá desta decisão. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula sustentou que a anulação das condenações reconhece a incompetência da Justiça em Curitiba para ter feito os julgamentos, mas que não repara os danos causados. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Obrigado, Diego Cigales. 9h14 e a Petrobras aumenta o preço dos combustíveis pela 6ª vez em 2021. Agora é a vez de Breno Zonta. Parece notícia repetida, mas não é. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira mais um aumento no preço dos combustíveis no Brasil. Os novos valores serão cobrados a partir desta terça-feira. A gasolina, vendida nas refinarias para os distribuidores, ficará 8,8% mais cara. O preço do litro passa de R$ 2,60 para R$ 2,84. Já o óleo diesel subiu 5,5%. O preço do litro sobe de R$ 2,71 para R$ 2,86. Esse foi o 6º reajuste anunciado pela Petrobras sobre o preço dos combustíveis no Brasil apenas em 2021. Em pouco mais de 2 meses no ano, a gasolina acumula alta de 54% e o diesel de 41%. De acordo com a Petrobras, o alinhamento dos preços ao mercado internacional é, abre aspas, fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às regiões brasileiras, como distribuidores, importadores e outros refinadores, além da Petrobras, fecha aspas. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Obrigado, Breno. 9h15 e começou na segunda-feira o prazo para os selecionados da lista de espera do ProUni comprovarem as informações fornecidas no momento da inscrição. A relação dos pré-selecionados foi divulgada pelo Ministério da Educação na última quinta-feira. Os listados têm até sexta-feira dessa semana, dia 12 de março, para apresentar os documentos solicitados na instituição de ensino pré-selecionada. E a instituição deve entregar ao estudante o protocolo de recebimento da documentação. Após o processo, o candidato deve ficar atento quanto à exigência de entrega de documentos adicionais, caso seja necessário. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará na reprovação do candidato. O programa Bolsa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo integrais ou parciais para alunos de baixa renda em faculdades e universidades particulares. Para o primeiro semestre, o ProUni recebeu quase 600 mil inscrições. Foram ofertadas para o período bolsas para 13.117 cursos de graduação em 1.031 instituições privadas de ensino superior no país. 9h16. Pazuello promete 28 milhões de vacinas até o fim de março. Quem tem as informações é João Vitor dos Santos. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta segunda-feira que o governo federal espera distribuir
até 28 milhões de vacinas contra a Covid-19, fabricadas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, até o final de março para os estados brasileiros. O anúncio foi feito no Rio de Janeiro, após reunião com o governador do Piauí, Wellington Dias, que representa o Fórum Nacional de Governadores. Nosso objetivo é ter em março próximo aí a 25 milhões, 28 milhões de doses já realmente entregues para que a gente cumpra o Plano Nacional de Imunização. Pazuello também falou sobre a necessidade de distribuição semanal de vacinas produzidas pela Fiocruz. No dia de hoje, estamos recebendo 2 milhões e meio de doses de São Paulo, do Butantan, e irá para a distribuição durante a semana para os estados. A nossa previsão é de que a Anvisa e a Fiocruz ajustem os processos durante esta semana para que a partir da semana que vem, ou no máximo na outra, nós já tenhamos também entregas da Fiocruz somadas semanalmente às entregas do Butantan. Em fevereiro, Pazuello havia projetado uma distribuição de até 46 milhões de doses de imunizantes já neste mês. No último dia 4, o ministro reduziu a previsão para aproximadamente 38 milhões de vacinas e 2 dias depois afirmou que os estados contariam com, no máximo, 30 milhões de doses. Hoje, Pazuello disse que esse número deve girar entre 25 e 28 milhões de imunizantes. Em relação às medidas restritivas para o combate à disseminação do coronavírus, postas em prática por vários governadores, Pazuello afirmou que o Ministério da Saúde deve apresentar uma série de medidas consideradas eficazes para impedir o contágio. Segundo ele, os governos estaduais vão avaliar essa aplicação. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Internacionais. O mundo agora. 9h17 em Manaus. No giro internacional, imprensa repercute a anulação das condenações de Lula. Rádio França Internacional. Andréia Gomes Durão. Paris, 9 de março de 2021. Vamos aos destaques desta terça-feira. Um trovão em um céu político já carregado. É assim que o jornal francês Le Monde traduz a decisão do ministro Edson Fachin, a anulação das condenações de Lula. Na França, a prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, e o líder da esquerda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon, também comemoraram a decisão. O site da revista francesa L'Express diz que a decisão de Fachin teve o efeito de uma bomba, lançando o líder da esquerda brasileira de volta à arena política em um Brasil mais polarizado do que nunca. O jornal espanhol El País diz que a decisão de Fachin mexe no tabuleiro político do Brasil e atrapalha os planos de reeleição de Bolsonaro. Para o diário, a reviravolta é uma vitória de Lula que não descarta se apresentar em 2022. O jornal britânico The Guardian, aliás, já dá como certa a candidatura do petista e prevê no Brasil uma disputa similar à que ocorreu nos Estados Unidos entre Trump e Biden. Se isso realmente ocorrer, o Lula vai protagonizar uma sensacional volta, afirma The Guardian. A China lançou um passaporte digital para seus cidadãos, permitindo comprovar o estado de saúde para viagens ao exterior, o que poderá contribuir para a abertura de fronteiras do país. O Certificado de Saúde para Viagens Internacionais é um aplicativo de smartphone que exibe e autentica os dados de saúde do passageiro, como seus testes de Covid-19 ou seu status de vacinação. O Ministério de Assuntos Estrangeiros chinês afirma que o aplicativo visa promover a recuperação econômica global e facilitar a travessia de fronteiras. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão considerando lançar sistemas semelhantes. Na União Europeia, a ideia de um passaporte verde será apresentada pela Comissão em Bruxelas em 17 de março. O ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, afirmou nesta terça-feira que a economia francesa vai recuperar suas cores muito rapidamente assim que as restrições sanitárias relacionadas com a crise do coronavírus forem reduzidas. A declaração acontece quando o Instituto Nacional de Estatística e Econômicos do país revela que mais de 320 mil empregos foram destruídos em 2020 no setor privado na França. O
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu condição de proteção temporária a mais de 300 mil venezuelanos nos Estados Unidos, decisão tomada nesta segunda-feira, o que protege contra a expulsão e garante o direito ao trabalho. De acordo com uma autoridade, a proteção especial só se aplicará às pessoas presentes nos Estados Unidos em 8 de março de 2021, não sendo extensiva a quem chegar ao território americano após essa data. Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. 9h22 e cerca de 20 pessoas morreram e 600 ficaram feridas em 4 explosões acidentais em depósitos de armas e munições de um acampamento militar em Bata, na Guiné Equatorial. Bairros residenciais ficaram devastados e as ruas foram tomadas por escombros. Nas unidades de saúde local, as vítimas recebiam atendimento no chão, devido à grande quantidade de pacientes. O presidente Teodoro Obiang, chefe de Estado há quase 42 anos, acusou os agricultores de deixar uma queimada em uma lavoura se espalhar. Ele também apontou os militares como negligentes por estarem encarregados de vigiar o arsenal. Na cidade de Bata, capital econômica do país, vivem 800 mil habitantes. A pasta informou também que moradores dos bairros vizinhos devem estar sobre os escombros de suas residências. Os bombeiros e a população ainda trabalham para o resgate das vítimas. O presidente determinou uma investigação e fez um apelo à comunidade internacional de apoio ao país nestes momentos ainda mais difíceis, se referindo à crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. 9h23, eu vou a um rápido intervalo e na volta já registro aqui a sua participação pela página Boas Novas AM no Facebook, também pelo YouTube e pelo aplicativo Mano. E no próximo bloco do Rádio Notícias, governo lança Operação Enchente 2021. E ainda a Prefeitura de Manaus começa a vacinar idosos acima de 65 anos nas zonas rural e ribeirinha. Em instantes eu volto. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A IEADAN informa a hora certa. 9h24. Boas Novas FM. Apoio cultural. Para o governo do Amazonas, a vacinação é prioridade. Somos o estado que mais vacina contra a Covid-19 em todo o Brasil e não vamos descansar até que todos os amazonenses estejam imunizados. Nós conhecemos as dificuldades de acesso de alguns municípios do estado. Por isso, trabalhamos com a maior logística aérea, terrestre e fluvial da história da vacinação no Amazonas. Assim, conseguimos abastecer todas as cidades. A nossa missão é imunizar todos o mais rápido possível. Mas para isso, nós precisamos da sua ajuda. É muito importante que você continue fazendo a sua parte. Use máscara, lave as mãos com água e sabão, use álcool em gel e mantenha o distanciamento. Juntos vamos imunizar nosso estado. Vacina Amazonas. Essa luta é de todos nós. Governo do Amazonas. Chegou a liquidação mais aguardada do ano. CPAD de portas abertas. Descontos incríveis de até 70%. Isso mesmo, descontos de até 70% para você aproveitar o melhor da literatura cristã. Livros, bíblias, inários e muito mais. Num ambiente seguindo todos os protocolos de segurança. Na livraria CPAD Manaus, Rua Barroso, 36, Centro. De 8 a 13 de março, das 9 às 17 horas. Uma semana inteira de promoção imperdível. Corra e aproveite. CPAD de portas abertas pra você. WhatsApp 21 26 6950. 21 26 6950. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia,
o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições é sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Boas Novas FM. Móveis para sala, quarto e cozinha? Acessa aqui, apamóveis.com.br. Tem roupeiro com portas deslizantes em 12 de 116,58 e roupeiro com 10 portas em 12 de 74,92. É preço justo, em 12 vezes sem juros nos cartões. Mesa Plaza com 4 cadeiras em 12 de 41,58. Fogão 4 bocas em 12 de 34,91. Tá muito barato. Acessa aqui, apamóveis.com.br. Aproveite o Festival BM de ofertas. Tinta acrílica 15 litros, apenas R$ 59,90. Gabinete com 3 gavetas, só R$ 295,90. Seu passe VIP está garantido para as ofertas imperdíveis. BM Boulevard. Você ouve ZYS 36, 107,9 MHz. Boas Novas FM, Manaus, Amazônia. Demais. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira o tempo fica mais fechado e as chuvas ficam mais concentradas entre Rondônia, Amazonas, Acre e o sudoeste e nordeste do Pará, com acumulados ainda elevados e potencial para mais cheias. O destaque fica por conta das chuvas fortes e intensas pelo norte do Pará e no leste do Amapá, por conta da zona de convergência intertropical, que traz bastante nebulosidade e elevados volumes de chuva nessas áreas. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus, enquanto a umidade relativa do ar sobe para acima dos 87% em quase toda a região. As informações são do Somar Meteorologia. Janari Damascena, o tempo e a temperatura. Obrigado, Janari. 9 horas e 29 minutos. Em Manaus, nesse momento, temos 26 graus. Sensação térmica de 30 graus, dia nublado com uma grande possibilidade de chuva hoje, chegando até 90%. Isso agora, às 10 horas da manhã. A possibilidade de chover já é de 70%, subindo para 90% entre meio-dia, 1 hora, até as 14 horas. Depois retorna para 80% às 15 horas, ou seja, uma grande previsão de chuva para todo o dia de hoje. Também 90% de possibilidade para a noite. Para amanhã, a previsão, também não é precisão, é previsão, chuvas com trovoadas, 80% de possibilidade. 9 horas e 30 minutos. Notícias locais. Os destaques da sua cidade, em primeira mão. Antes do registro das notícias locais, trazer aqui a interação, a sua participação pelo aplicativo Humano. Nós temos a Rádio Web Corban, que também retransmite o jornal e todos estão na sintonia. Thelma Lima, bom dia, graça e paz, um ótimo dia. Dona Solange, bom dia, que Deus abençoe a todas as nossas vidas. Muito obrigado, Dona Solange, de fato, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Kétula Elânia está aqui no Facebook, Adonias de Souza também interagindo no Facebook, Boas Novas AM Oficial. Paulo Menezes, Léo Santos, Claudete Aires da Silva, Erlon da Silva, Celso Maia, Alcione Moraes, Nasa Oliveira, Patrick Henrique. Adonias de Souza, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Adonias, e Edan Codajás, interior do Amazonas. A Simone Paulino também está acompanhando. Luciana Pereira, bom dia, na paz do Senhor. Erlon da Silva, bom dia, paz do Senhor a todos. Continue interagindo conosco, deixe a sua mensagem na página Boas Novas AM Oficial. Daqui a pouco a gente registra mais participações. Também no canal do YouTube, nós temos aqui o Paulo Afonso Honorato Bezerra. Paz, bom dia. O Omar Souza, bom dia, professor. Bom dia, Omar.
Bom dia, paz do Senhor Jesus. Um dia excelente para todos. 9h31 em Manaus. O Amazonas confirmou mais 26 mortes por Covid-19 na segunda-feira e chegou ao total de 11.288 vidas perdidas desde o começo da pandemia. Dos novos registros, 17 ocorreram nas últimas 24 horas e 9 foram confirmados após investigação. O estado também registrou 461 novos casos da doença, elevando o total de infectados para 324.564. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. O Amazonas encontra-se na fase vermelha, que corresponde à classificação de alto risco para a transmissão de Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 36.269 pessoas com diagnóstico de Covid estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,17% dos casos confirmados ativos. E o Hospital Delfina Aziz, em Manaus, referência para casos de Covid-19, recebeu no fim de semana 2 pacientes vindos de Porto Velho, Rondônia. O governo diz que iniciou a Operação Gratidão para retribuir a ajuda recebida de outros estados na segunda onda de Covid-19 no Amazonas. Em janeiro deste ano, hospitais do Amazonas ficaram sem oxigênio por conta da superlotação e recorde de internações por Covid. Em cerca de um mês, mais de 500 pacientes foram transferidos para tratamento em outros estados. Segundo o governo, um paciente de Rondônia chegou a Manaus na noite de sexta-feira e outro no domingo, dia 7, e foram transferidos para o Hospital Delfina Aziz. No estado vizinho, a situação da Covid se tornou crítica e mais de 100 pacientes aguardam leitos de UTI. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, afirmou ainda que não é possível abrir a operação a outros estados. Ele disse que a prioridade do atendimento na rede ainda é para pacientes do Amazonas, tendo em vista que, apesar da queda na ocupação de leitos, o estado ainda mantém níveis altos de novos casos e óbitos. Mais de 900 pacientes com Covid encontram-se internados no Amazonas e mais de 50 estão em uma fila de espera por leitos na rede hospitalar. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid está em 87%. E a Casa Militar acompanhou na manhã de ontem o início da vacinação dos idosos do grupo de 65 a 69 anos da zona rural e ribeirinha, próximas à capital amazonense, em parceria com o Comando Militar da Amazônia. Nessa etapa de vacinação fluvial, mais de 12 comunidades que fazem parte do distrito de Manaus, localizadas às margens dos rios Negro e Solimões, devem receber os agentes da Censa, Secretaria Municipal de Saúde, que vacinarão pelo menos 90% dos 1.798 idosos do grupo prioritário, conforme explica o secretário da Casa Militar do município, Tenente William Dias. Nós temos algumas comunidades na área ribeirinha e na área rural que ficam distantes da cidade. Então, para isso, a gente acionou, através de uma parceria da Prefeitura com o Comando Militar da Amazônia, o apoio logístico tanto da Marinha do Brasil quanto do Exército Brasileiro, para que a gente consiga alcançar todos os idosos da faixa etária de 60 a 69 anos, para que todos assim consigam ser vacinados. O Exército Brasileiro disponibilizou 6 viaturas e 12 militares para atuarem no acompanhamento terrestre. Já a Marinha do Brasil disponibilizou 2 navios e mais de 70 militares para a imersão de uma semana nas zonas ribeirinhas. 9h35, Amazonas registra crescimento de 34% nas ocorrências de violência doméstica no ano passado. A reportagem é de Rafaela Gonzaga. O estado do Amazonas observou um crescimento na notificação de crimes de violência doméstica contra mulheres no ano passado, com alta de 34%. Foram registrados 25.132 ocorrências, 6.000 casos a mais que em 2019. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Maridos, namorados, ex-companheiros e filhos figuram entre os principais autores de violência doméstica contra a mulher no Amazonas. O isolamento necessário para conter a contaminação do novo coronavírus também foi motivo de agressão por ex-companheiros com guarda compartilhada de filhos.
injúria, ameaça, lesão corporal, perturbação da tranquilidade e vias de fato foram os 5 tipos de crimes mais registrados nas delegacias pelas mulheres amazonenses em 2020. O Serviço Emergencial 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança, recebeu 9.200 ligações de mulheres em situação de violência doméstica pedindo socorro à Polícia Militar. As chamadas representam 9% do total de acionamento do ano. Os casos de feminicídio também cresceram no ano passado. Em todo o estado, foram registradas 16 ocorrências desta modalidade de homicídio qualificado, contra 9 casos em 2019. Além de Manaus, que teve 13 mulheres vítimas de feminicídio, houve casos confirmados nos municípios de Nova Olinda do Norte, Careiro e Manacapuru. Reportagem Rafaela Gonçalves. Obrigado, Rafaela. São 9h37 em Manaus. E o Amazonas lançou nesta segunda-feira a Operação Enchente 2021, com o anúncio de um pacote de ações para minimizar os impactos sofridos pela população dos municípios que serão afetados ou que já estão isolados pela cheia dos rios neste ano. O governador Wilson Lima disse que a operação visa socorrer inicialmente os 19 municípios das calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira, onde vivem aproximadamente 130 mil famílias. Nós estamos trabalhando com a previsão de que 50 municípios do estado do Amazonas sejam atingidos pela enchente este ano. Nós temos inicialmente atingidos as calhas do Purus, do Juruá. Na sequência deve ser a calha do Madeira, inclusive todos os municípios lá praticamente estão em estado de alerta. Nós já temos aqui na região metropolitana algumas situações também que nós estamos acompanhando, que é o caso do Careiro da Várzea. E aí temos também o Alto Solimões, temos a situação aqui do Baixo Amazonas, ali os municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Jamundá, Parintins, que sempre são atingidos. Então essa é a expectativa de que mais de 50 municípios sejam atingidos pela enchente. Isso daí envolve aproximadamente 400 mil pessoas. Dos municípios localizados nessas calhas, 7 já decretaram situação de emergência, todas já homologadas pelo Estado. Os municípios são Guajará, Ipixuna, Itamarati, Eirunepé e Envira, na calha do Juruá, e Boca do Acre e Pauini, na calha do Purus. A União já reconheceu a situação de emergência em Boca do Acre, o que permite o envio de recursos e suporte do governo federal. O investimento será de R$ 67 milhões em ações como ajuda humanitária, crédito e anistia de dívidas, apoio ao setor primário e instalação de abrigos e de estações de tratamento de água. A orientação que nós estamos repassando para os prefeitos é que, apesar dessa dificuldade, apesar da subida das águas, que a vacinação não pare. E o Estado está se colocando aqui à disposição para ajudar nessa logística para que os vacinadores possam chegar àqueles locais onde há maior dificuldade. 9h39 e a CEMED, Secretaria Municipal de Educação, inicia nesta terça-feira, dia 9, o período de matrículas para as creches no ano letivo de 2021. Ao todo, serão ofertadas cerca de 1.700 novas vagas para crianças de 1 a 3 anos. As matrículas poderão ser feitas a partir das 8 horas, já começou, por meio do site inscriçãocreche.semed.manaus.am.gov.br. Tome nota, vou repetir. Inscrição creche.semed.manaus.am.gov.br. A Prefeitura informou que este ano, por conta da pandemia, as vagas serão definidas por meio de um sorteio eletrônico. O processo deve ser auditável, ou seja, os pais poderão conferir na própria página quais foram os critérios e como foram realizados os sorteios. O processo de inscrição começa com o cadastro, que deve ser realizado no período de 9 a 14 de março. As crianças poderão integrar as turmas do maternal 1, 2 ou 3. Os pais ou responsáveis deverão entrar no site e informar o nome completo, data de nascimento e CPF, preencher os dados da criança, nome, data de nascimento e endereço, e disponibilizar um contato telefônico. Os responsáveis também poderão escolher a creche para a qual desejam a vaga. Na segunda etapa, que será no dia 17 de março, ocorrerá o sorteio da numeração dos inscritos. A lista dos candidatos será em ordem alfabética.
Nessa listagem haverá uma coluna chamada número para sorteio, onde cada candidato receberá uma numeração. O sorteio será aleatório, independentemente da quantidade de vagas disponíveis. O sorteio dos números contemplados será no dia 18 de março. A divulgação das crianças que garantiram uma vaga nas creches municipais será no dia 19 desse mês, nas redes sociais e mídias digitais da Prefeitura e CEMED. Qualquer dúvida sobre o processo de matrícula para creches poderá ser esclarecida por meio do 0800 280 6980. Vou a mais um rápido intervalo, são 9 horas e 42 minutos, agradecendo mais uma vez a sua audiência, participação, sua interação pelas mídias digitais da Boas Novas. Aqui no YouTube, José Alfredo Silveira do Amaral. Bom dia, meu amigo pupilo Jones Moura, quanta felicidade lhe ouvir. Obrigado, José Alfredo Silveira do Amaral, um dia abençoado para você, que Deus te abençoe e te guarde. De fato, tudo começou há 23 anos. Simone Paulino também está no Facebook. Obrigado, lá na Vale do Juruá, né, Zé? Carauari. Luciana Pereira, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Luciana. O Adonias, mais uma vez, na escuta. Abigail, pastora Francisca, beleza. Obrigado, a Nasa Oliveira. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quem mais está por aqui também? Tereza Magalhães. Por enquanto, essas participações, você ainda pode mandar também a sua participação aqui conosco na página Boas Novas AM Oficial. Faça um rápido intervalo e na volta. Operação prende 1.500 pessoas por crimes contra mulheres em todo o Brasil. E também já estão definidas as premiações da Copa do Brasil 2021. Eu volto já já. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A Boas Novas informa a hora certa. 9 horas e 44 minutos. Você ouve ZYS 36, 107,9 MHz. Boas Novas FM, Manaus, Amazônia. Demais! Para o governo do Amazonas, a vacinação é prioridade. Somos o estado que mais vacina contra a Covid-19 em todo o Brasil e não vamos descansar até que todos os amazonenses estejam imunizados. Nós conhecemos as dificuldades de acesso de alguns municípios do estado. Por isso, trabalhamos com a maior logística aérea, terrestre e fluvial da história da vacinação no Amazonas. Assim, conseguimos abastecer todas as cidades. A nossa missão é imunizar todos o mais rápido possível. Mas para isso, nós precisamos da sua ajuda. É muito importante que você continue fazendo a sua parte. Use máscara, lave as mãos com água e sabão, use álcool em gel e mantenha o distanciamento. Juntos vamos imunizar nosso estado. Vacina Amazonas. Essa luta é de todos nós. Governo do Amazonas. Boas Novas no ar. Móveis para sala, quarto e cozinha? Acessa aqui, apamóveis.com.br. Tem roupeiro com portas deslizantes em 12 de 116,58 e roupeiro com 10 portas em 12 de 74,92. É preço justo em 12 vezes sem juros nos cartões. Mesa Plaza com 4 cadeiras em 12 de 41,58. Fogão 4 bocas em 12 de 34,91. Tá muito barato. Acessa aqui, apamóveis.com.br. A vacinação contra a Covid-19 continua. Agora, é o grupo de 65 a 69 anos. É muito importante que o idoso faça antecipadamente o seu cadastro no site. Acesse imuniza.manaus.am.gov.br. Quem se cadastra fica sabendo o dia, hora e o local mais perto da sua casa. Assim, evita a aglomeração, filas e tem uma vacinação tranquila. Prefeitura de Manaus.
Boas novas no ar. Aproveite o Festival BN de ofertas. Tinta acrílica 15 litros, apenas R$ 59,90. Gabinete com 3 gavetas, só R$ 295,90. Seu passe VIP está garantido para as ofertas imperdíveis. BN Boulevard. 107,9 MHz. Boas Novas FM. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. De volta, 9h47, agradecendo a audiência também do Júnior Marques de Oliveira, em Carauari, acompanhando a transmissão pelo YouTube. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Operação prende 1.500 pessoas por crimes contra mulheres, realizada simbolicamente no Dia Internacional da Mulher. A Operação Resguardo prendeu 1.548 pessoas e cumpriu 985 mandados de prisão por crimes relacionados à violência contra a mulher. A mega operação envolveu a participação de 19 mil policiais civis, 1.832 municípios em 27 unidades da federação. No total foram atendidas 17.417 vítimas e emitidas 8.331 medidas protetivas e instaurados 9.991 inquéritos. A operação foi coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o Ministério, o objetivo da operação é localizar e deter suspeitos de ameaças, tentativas de feminicídio, lesão corporal, descumprimentos de medidas protetivas, estupro, importunação, entre outros crimes contra as mulheres. A ação visa também ao fortalecimento da atuação conjunta entre os governos federal e estaduais, conforme estabelece o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. A ação desta segunda começou a ser delineada em janeiro deste ano, com análise de diversas denúncias, instauração de inquéritos policiais e levantamento de mandados judiciais. Do dia 1º de janeiro de 2021 até esta terça-feira, foram presos 10.235 pessoas por crimes de violência contra a mulher e cumpridos 2.520 mandados de prisão. Nesse período, 188.693 vítimas foram atendidas em 1.832 municípios das 27 unidades da federação. Aqui no Amazonas, além de Manaus, a operação aconteceu nos municípios de Beruri, Boca do Acre, Borba, Canutama, Coari, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Itacoatiara, Japurá, Maraã, Nhamundá, Novo Aripuanã, Pauini, Rio Preto da Eva e Tefé. A delegada Débora Mafra destacou que as equipes policiais atuam na operação de denúncias, no levantamento de mandados judiciais em aberto específico de violência contra a mulher. Débora assinalou que os números aumentaram bastante nesse período e que isso foi um alerta para os policiais atuarem com mais rigor nesse mal que ocorre dentro dos lares, para libertar as mulheres, protegê-las e coibir do delito. Essa operação traz à tona isso. Na verdade, vem como exemplo para outros que têm vontade de agredir suas mulheres e também um jeito de fazer aqueles que estão hoje atacando suas mulheres dentro de casa que parem, porque sabe que o fim deles será na cadeia. A capitã Clésia Franciane, comandante da Ronda Maria da Penha, explicou que a polícia trabalha também acompanhando as vítimas para que as medidas protetivas sejam cumpridas e o agressor se mantenha afastado. Muitos agressores têm envolvimento com tráfico de drogas e fazem diversas ameaças, muitas chantagens. Então a gente faz esse acompanhamento para fiscalizar se ele está realmente se mantendo afastado delas, se não está perturbando a tranquilidade das vítimas. E nós temos também nosso atendimento nas delegacias, trabalhando na parceria muito justa com a Polícia Civil. Então, as vítimas que chegam, que queira conversar com o pessoal da Maria da Penha, tem também ali a tenente, fazendo esse acolhimento juntamente com a Polícia Civil. Nós já atendemos quase 500 mulheres e realizamos a fiscalização de quase 400 medidas protetivas.
E a maior apreensão de drogas realizada pela base fluvial Arpão foi feita na tarde do último sábado na comunidade do Jussara, em Coari, a 363 quilômetros de Manaus. Ao todo foram apreendidas 3 toneladas de entorpecentes entre maconha do tipo skunk e cocaína. 3 homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação policial, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Polícia Civil, representa um prejuízo de 49 milhões de reais ao crime organizado. O entorpecente estava escondido no porão da balsa J. Neto, oriunda do município de Japurá, a 744 quilômetros de Manaus. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Coronel Lousimar Bonates, o entorpecente foi localizado após uma denúncia ao telefone 181, o Disque Denúncia da Secretaria. Recebemos uma denúncia via 181 de que lá também teria uma quantidade muito grande de drogas. Foi acionado o nosso cão, que fica sediado na base também, nossa companhia de cães da Polícia Militar, e ele de imediato farejou e localizou essas drogas, que estavam no fundo falso dessa balsa. A denúncia revelava que a embarcação possuía um fundo falso, conforme disse o comandante do porão, onde estavam escondidos os entorpecentes que seriam de um traficante de Belém do Pará. A delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, enfatizou o trabalho realizado pelos cães. É muito importante a gente ressaltar o trabalho dos nossos cães farejadores da Polícia Militar, que fazem um trabalho de excelência, identificando quando não é possível a gente visualizar. Já o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Ayrton Norte, disse que foram mais de 20 policiais empregados na missão, todos treinados e doutrinados para detectar e neutralizar esse tipo de ocorrência. Os policiais que estão ali, eles estão treinados, doutrinados, não só os policiais, como os cães que estavam na ação, para detectar e neutralizar esse tipo de ocorrência. Nós recebemos informações da inteligência, coordenados pela Secretaria de Segurança Pública, um trabalho integrado das organizações policiais que estavam ali, onde nós obtivemos o êxito, o sucesso nessa missão. Notícias do Esporte. Notícias do Esporte. Copa do Brasil 2021, premiações do torneio já estão definidas. Quem tem as informações é Cadu Macri. Fala, Cadu. A tabela de cotas para as equipes que vão disputar a Copa do Brasil de 2021 está definida. As diretorias financeira e de competições da CBF estipularam quanto cada participante vai receber a cada fase que for avançando no torneio. Nas 2 primeiras fases da competição, as cotas serão distribuídas de forma diferenciada para 3 grupos. No primeiro estão os 15 primeiros times do ranking nacional de clubes da CBF. O segundo grupo é formado pelas equipes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro e não fazem parte do grupo anterior. No bloco 3 estão os demais participantes. Por disputar o torneio, os times do grupo 1 vão receber R$ 1.150.000. Já as equipes do bloco 2, R$ 990.000. E os integrantes do bloco 3 vão receber R$ 560.000. A competição começa nesta terça-feira com o duelo entre Águia Negra, do Mato Grosso do Sul, e Vitória. As equipes se enfrentam às 7h15 da noite, no horário de Brasília. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações da Copa do Brasil, Cadu Macri. Obrigado, Cadu. E da Copa do Brasil, a gente vai para o futebol feminino. Internacional vence o São Paulo e vai à final do feminino sub-18. Agora é a vez de Daniele Esperon. O Internacional está na final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Nesta segunda-feira, em Cotia, o Colorado venceu o São Paulo por 1-0. E como na partida de ida no Rio Grande do Sul, o tricolor paulista tinha vencido por 3-2, a decisão da vaga foi para os pênaltis. E a goleira do Inter, Gabi, foi decisiva neste momento, quando defendeu 2 cobranças e garantiu o clube na finalíssima com o placar de 5-4. A campanha do time gaúcho é de 8 vitórias e apenas 1 derrota, e chega à sua 2ª decisão de Brasileiro Feminino Sub-18. O adversário agora será o Fluminense, que eliminou o Santos no último fim de semana. O jogo será no próximo sábado, dia 13 de março, às 10 horas da manhã,
com local ainda a ser definido. Rádio e futebol, duas paixões em conexão, uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, Daniela Esperon. 9h56 na última. Libertadores da América, Santos enfrenta o Deportivo Lara na Vila Belmiro. A partir desta terça-feira, o Brasil vai estar em campo pela Pré-Libertadores de 2021. Vice-campeão na edição passada, o Santos recebe o Deportivo Lara da Venezuela na Vila Belmiro às 7h15 da noite, pelo jogo de ida da segunda fase eliminatória do torneio. O Peixe vem de uma derrota pesada para o rival São Paulo pelo Campeonato Paulista. E o técnico Ariel Holan não acredita que a goleada de 4-0 sofrida no último sábado no Morumbi vai interferir no desempenho do time na Libertadores. No futebol você tem uma nova oportunidade para dar a volta por cima logo na sequência. É uma partida totalmente diferente. É uma equipe que mudou muitos jogadores do ano passado para esse ano. É um time novo. Vamos ver como eles vão se armar. E assim, em função disso, vamos também montar a nossa equipe para fazer uma boa partida pela Copa. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira que vem na Venezuela, onde lá definem quem se classifica para a terceira fase eliminatória da Pré-Libertadores. O time que avançar vai enfrentar o vencedor do duelo entre Universidade de Chile e São Lourenço, da Argentina. A agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri. Obrigado, Cadu. 9h57, as últimas participações. Ana Paula Nogueira de Amorim, no município de Caapiranga. Ivone Nascimento Alves do Carmo, também acompanhando, interagindo conosco pelo Facebook. 9h58. A notícia que jamais mudará. 1 João capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Chega ao fim a edição desta terça-feira do Rádio Notícias. O compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Retransmitiram nossa programação a Web Rádio Corbão, Web Rádio Jesus Está Presente, Portal Comunica M. Agradecemos ainda sua audiência e interação pelo aplicativo Humano, pela página Boas Novas AM Oficial no Facebook e também pelo YouTube Jones Moura. Continue na audiência porque vem aí Franklin Costa com Estação Vida. Até amanhã. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Boas Novas FM, ômega do seu dial e alfa do seu coração. Aí é a Dan, informa a hora certa. 9h59. Você ouve ZYS 36.